Estamos de volta, então, com a nossa programação. Chegou o momento da gente ouvir a nossa palestra que vai nos trazer uma abordagem sobre como implementar e certificar um SOC industrial em conformidade com a norma ISA/IEC 62443. Nosso palestrante já esteve conosco aqui no palco, ele é CTO e fundador da TI Safe. Desde 2003, atua na área de segurança cibernética e tem a experiência acumulada de projetos de diversas áreas como riscos e auditoria, governança e continuidade de negócios, proteção de dados, segurança de redes, testes de segurança em aplicativos e sistemas, arquitetura de segurança, treinamento, entre outros. Em seu trabalho diário, cuida do desenvolvimento de pessoas e da melhoria dos serviços relacionados ao ICS. Security Framework, metodologia própria da empresa para a defesa cibernética de infraestruturas críticas. Senhoras e senhores, recebemos mais uma vez no palco da Class 2022, Thiago Branquinho. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Muito obrigado por estarem aqui. Sei que é difícil concorrer com a oficina do Luiz e do Tourinho, né, que estão ali destruindo coisa e fazendo, bom, o laboratório pegar fogo. Bom, pois é. Eu brinco com eles, né, às vezes eles estão parados assim, gente, o que eu vou fazer agora? Cara, bota fogo em alguma coisa, vai fazer aí uma destruição. E o trabalho deles é exatamente descobrir o que pode ser subvertido, né, para a coisa funcionar. Bom, mais tarde eles vão estar aqui conosco, a gente vai falar sobre isso. Eu vim falar sobre SOC, mas eu queria fazer um preâmbulo. Eu não quero convencer ninguém sobre, não, é um SOC de TI, SOC híbrido, SOC... Não, só queria que vocês estivessem com a mente aberta para ouvir um pouco do que eu vou falar sobre o que é um SOC atual, um SOC clássico, e como é que a TI Safe entendeu o processo de SOC para atender as indústrias no nosso dia a dia, tá? Vamos lá, começar aqui. Primeira coisa, antes de falar sobre SOC, tecnologia, qualquer coisa, como é que se responde ao incidente? Quais são os passos clássicos de resposta a incidente? A gente tem 4 passos clássicos. Começando pela preparação. Então, você se prepara para o incidente. Você faz uma documentação, você estabelece controles, você faz políticas, você desenvolve pessoas. Você tem a preparação. Então, uma vez que você está preparado, você começa a ter visibilidade sobre o ambiente, que muita gente já falou aqui. Você começa a ter uma abordagem holística sobre o ambiente. Então, você começa a monitorar esse ambiente. Você começa a ter a parte de detecção e análise que está ali. Bom, em cima dessa detecção e análise, que hoje o próprio Mitre, né, o Mitre, coloca que é uma etapa iterativa, né, você detecta e analisa e volta para a preparação. Depois dessa detecção e análise, digamos, você encontrou um incidente e você precisa tratar isso de fato. Então, você vai para a parte de contenção, erradicação e recuperação. Você contém o problema, você erradica o problema e você recupera a operação, se necessário for. E, por fim, como você teve uma queda, como diz o ditado, caiu para aprender, então você levanta, aprende a não cair de novo. Então, você tem um retorno positivo para esse sistema, se preparando melhor para poder continuar. E aí entra um ponto. Um SOC, um Centro de Operações de Segurança, existe para cumprir essas funções. O que acontece é que, ao longo do tempo, como a comunicação é algo que, entre aspas, não existe, como dizem os comunicólogos, a gente tem questões de entendimento sobre o SOC que fizeram com que, hoje, um SOC seja resumido, muitas vezes, a apagar incêndio, a resolver problema, e não fazer com que o problema não exista. Então, vamos falar um pouco sobre a estrutura de SOC, né? O que é um SOC clássico? Isso aqui é o ideal. Um monte de tela, as pessoas lá, num cenário azul, sempre azul, né? Porque dá a ideia de uma coisa tranquila, assim. Então, sempre é uma coisa bonita, assim. Bom, o da TI Safe é menorzinho, mas é bem parecido. Tem a paisagem sensacional, tá? Bom, como é de verdade? Vocês já viram o filme... E levanta a mão aí, por favor, quem já viu o filme Encurralado. Gente, quem não viu, eu permito que saia agora e veja. Porque é uma referência que é o seguinte, o Encurralado... Para quem não viu, tá? Vou dar spoiler aqui. Cara, é a história de um cara... Um filme sensacional do Spielberg. É um cara na estrada que tem um maníaco no caminhão perseguindo ele o tempo todo.
E o SOC é assim. As pessoas ficam, cara, o tempo inteiro, um nível de tensão. Ai, caraca, vai dar problema. Caraca. Gente, sem brincadeira. De reloginho apitar, da galera, pô, tá tudo bem. Os batimentos estão ok, porque é muito tenso. Tá? O dia a dia de um SOC no clássico é muito tenso. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas em apagar incêndio. De novo, não é uma crítica ao que existe hoje, porque o que existe hoje funciona bastante. E essa estrutura do que funciona hoje, ela segue uma linha que é muito discutida já. Esse desenho que está aqui não é um desenho atual, mas, é um desenho do Maitre de 2014, que já consolidou muita coisa de processos e hierarquias. Tá? O próprio Maitre já lançou uma atualização disso aqui em 2021, que fez uma melhoria significativa para esse cenário. Tá? Mas isso aqui é o que o mercado entende de SOC. Você tem ali no centro, né? Você tem aqui no centro uma visão única da coisa. Deixa eu passar para o lado de lá que fica mais fácil de... Você tem aqui no centro uma visão única. Você tem as ferramentas de segurança e normalmente um agregador de logs, um CIEM, uma coisa assim. E aí, olhando para esse agregador de logs, você tem a camada 1, Tier 1 ali, os especialistas de monitoramento. O cara, basicamente, ele está ali no dia a dia, pá, é um encurralado. Esse cara é encurralado. É por isso que o turnover do SOC é tão alto. Durante a pandemia, o turnover do SOC passou de 10% para 50%. Uma coisa absurda. É uma das posições mais estressantes na tecnologia. Por quê? O cara é encurralado. Então, esse cara aqui encurralado, ele tem que fazer o quê? Cara, tô olhando as coisas, tô vendo, tô tentando passar adiante os tickets. Eu tô triando as coisas para que o ticket possa ir adiante. De repente, um cara de nível 2 resolveu o problema de fato. Se o cara do nível 2 não resolver, o cara do nível 3 vai resolver. E assim vai. E aí vai pro especialista, vai pro arquiteto, vai para onde quer que seja. Mas o modelo atual você tem um encurralado, que deixa outro encurralado, deixa outro encurralado, e a coisa às vezes fica presa. Porque o cara que viu o problema na primeira vez, ele não consegue acompanhar aquilo, ele não sabe qual foi o destino que foi dado para aquilo. E pode ser que, ao final, quem resolveu a coisa não tenha tido chance, principalmente tempo, para colocar de volta no sistema e evitar que o primeiro cara que viu aqui não faça de novo o alerta que ele fez. Então, o feedback, às vezes, não existe nessa visão do SOC clássico, por mais que seja algo já consolidado na prática, né? Nos papéis. Então, queria trazer para vocês aqui quatro grupos de situações no SOC clássico. Eu estou evitando falar problemas, tá? Assim, mas são problemas. Falar sobre situações relativas a pessoal, questões técnicas, questões de processos e, no caso, como nós somos fornecedores de SOC, nós entendemos que muitos de vocês consomem SOCs de terceiros, questões comerciais, tá? Vou tentar explicar um pouquinho de cada uma delas. Falando do aspecto pessoal. Primeiro falta de capacitação. Muito comum, não tem gente no mercado, não dá para capacitar, as pessoas não estão prontas, isso ou aquilo. Gente, a situação é essa. A gente tem que lidar com elas do jeito que é. Não tem jeito. Então, por exemplo, vou falar mais para frente, a TaySafe investe de 3 a 6 meses para a pessoa se capacitar para poder, de fato, atuar no ambiente de OT. Não. O que motiva a gente pegar uma pessoa no mercado? Né? O grande negócio a gente pega alguém que queira fazer o que a gente faz. O que a gente faz é proteger infraestruturas críticas. Então, se o cara chega para mim e fala, cara, eu amo o que vocês fazem, já é meio caminho andado. Porque eu sei que esse cara, ele está determinado a aprender o que a gente faz. Está determinado a sentar na cadeira lá, observar o ambiente da forma que for, e executar a segurança e proteger vocês. Então, assim, a parte de capacitação, ela tem que ser construída a partir de dentro. Tá? É claro, tem excelentes cursos, a gente mesmo tem um curso ótimo, tem cursos de fornecedores ótimos, mas assim, a capacitação ela é algo que é inerente ao negócio da empresa. Vocês precisam desenvolver as pessoas. Bom, políticas, modos de operação, formas de estilo de trabalho, fazem com que os SOCs tenham um turnover elevadíssimo. Então, esse problema faz com que você não tenha continuidade em processos do SOC.
Porque você está trocando as pessoas o tempo todo. Todo mês você tem um cara novo, todo dia você tem um cara novo. Eu já trabalhei em empresas que já turnover de 5 pessoas por dia, entrando ou saindo. Então, assim, beleza, é uma empresa gigante e tal, mas é elevado. Bom, isso é só uma situação atual com relação ao pessoal. Com relação ao técnico, nós temos aí silos, N1, N2, N3, especialistas, não sei o que lá, grupo vermelho, verde, azul, infinito, não importa. Mas você tem silos. Tendência do silo é que você tenha aquele grupinho, aquela aldeia. A comunicação fica vazia, a continuidade dentro da equipe às vezes fica vazia. Cara, o ser humano é complicado, ele tem questões pessoais. Então, a gente tem que quebrar esses silos, para que você tenha fluidez. O objetivo, cara, como eu gostei muito aqui, não sei se o Abner está aqui, é a empresa, você tem que proteger a empresa. Você não está ali para fazer a segurança pela segurança. Bom, e aí entra um ponto que é fatal. Falta de foco no negócio. Você pega a equipe de segurança para fazer segurança pela segurança, você não está olhando para o negócio. Vou bloquear essa máquina. Ih, deu alerta aqui, vou bloquear. Tá bom. Tá aqui. Cara, o playbook me diz que eu tenho que bloquear a máquina. Não é essa a ideia. Tem que pensar, cara, se eu bloquear essa máquina, eu posso causar algum impacto? Eu posso matar alguém? Quando a gente fala de OT, a gente pode matar alguém de fato. Então, a gente pode causar um desastre ambiental. Né? A gente já falou sobre isso aqui. E aí, emendando a questão dos processos, remediar é a lei, entre aspas. De novo, voltando àquela coisa lá da resposta a incidente, a gente não está falando de prevenir, a gente está falando de remediar. Gente, prevenção, prevenção, prevenção. Esse é um mantra que a gente gosta de levar. A prevenção, ela diminui significativamente a quantidade de remédio que você tem que tomar. Faz exercício, come direito, dorme direito. Você vai evitar aí um ataque cardíaco, você vai evitar uma obesidade. Cara, é prevenir. Não precisa depois ficar se entupindo de remédio. Bom, e outro ponto é a definição de autoridade. E aí entra um ponto de conflito que eu tenho, conflito entre aspas, né, que eu tenho com o SOC de TI. Já falei para vocês aqui, para muitos de vocês, se eu fosse ter um SOC de TI, eu faria um supercomputador com um monte de regra, um cachorro para proteger o computador e alguém para alimentar o cachorro. Cara, conheço excelentes profissionais de TI. Mas agora, um SOC de TI, fazendo uma brincadeira aqui, o SOC de TI, ele tem um nível de autoridade que pode ser elevadíssimo. Porque a TI, se ela bloquear o e-mail lá de alguém, ficou sem e-mail. Mas se ela exercer a mesma autoridade no ambiente de OT, ela faz o quê? Paralisa uma caldeira, derruba uma subestação, pode causar uma morte. Sabe lá o que pode acontecer. Então, a definição de autoridade é um problema processual que hoje a gente enfrenta nesses SOCs clássicos. E aí tem a questão comercial, que particularmente eu detesto, cobrança por hora. Vou até falar um aspecto particular da TC20, a gente não faz cobrança por hora, não é clássico, não é tradicional nosso, porque, cara, primeiro que a cobrança por hora não permite que você inove. Você está preso naquele conjunto de horas. Então, né, você tem ali, eu tenho 40 horas para cumprir. Tá, mas eu não posso melhorar o processo, não posso fazer algo mais rápido, não posso, de repente, levar um tempinho a mais para poder executar melhor o serviço? Outra coisa, e aí essa me incomoda diretamente, a cobrança por hora de SOCs, SOCs de mercado, normalmente é assim, você tem um monitoramento e deu um incidente, aí está lá o cliente sangrando, o SOC vai lá, cara, aí, teve um incidente lá, paga esse boleto aí, mais 1.200 horas, a gente botou um monte de gente aí para cuidar do teu incidente, vai. Esse risco vocês não podem ter. Quando vocês forem contratar um SOC, ou quando vocês forem considerar ter um SOC, vocês têm que considerar o seguinte, cara, é um parceiro, é uma extensão da tua equipe. Ele não está ali para te esfaquear quando você estiver sangrando mais. Cara, tem riscos que têm que ser assumidos dos dois lados. E o teu parceiro de segurança precisa assumir o risco que ele vai te proteger e que você não vai cair. Tá? Então, esse é um ponto. E aí, isso leva a outra questão. Às vezes, por uma questão de economia de recursos, você pega esse modelo N1, N2, N3, quebra ele em partes. Então, você fala assim, não, o N1 eu faço, vou deixar o meu parceiro fazer N2, N3. Só que o problema conceitual disso é,
Se você pega um bombeiro para apagar um incêndio, tem coisa que já queimou. Pensa nisso. E eu vou falar, quando pegou fogo lá no escritório, não no escritório, no vizinho, os bombeiros chegaram, cara, a nossa sala estava intacta, mas os bombeiros queriam ver se tinha alguém na sala. Foram lá, explodiram a nossa porta, entraram no SOC e quase a gente perdeu a parede, porque eles iam quebrar a parede. Até que alguma alma santa lá falou, não, é do outro lado. E aí, os caras saíram. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses pontos. Então, nesse sentido, eu trouxe alguns pressupostos que fizeram com que a gente montasse o ICS-SOC do jeito que ele é. Gente, o ICS-SOC é o Centro de Operações de Segurança para Sistemas de Controle Industrial, tá? ICS-SOC. Se a gente colocar só aqui, SOC industrial, seriam os mesmos pressupostos, tá? É porque, no caso, a experiência que a gente traz desses 5 anos que a gente já opera de SOC, ela tem um grau de inovação que eu considero muito legal, muito relevante de mostrar para vocês. Por isso que todo o material está como ICS-SOC. Mas isso seria aplicável a qualquer coisa. E aí fazer aqui um paralelo, tá? Há 100 anos a gente teve em São Paulo a Semana de 22, a Semana de Arte Moderna. E aí eu trouxe uma pintura aqui da Tarsila do Amaral, com Mário de Andrade, que deixou a frase clássica. Não sabemos definir o que queremos, mas sabemos o que não queremos. E definitivamente, aqueles problemas que eu mostrei para vocês no slide... aqueles problemas que eu mostrei no slide anterior, a gente não queria. A gente quer que as pessoas fiquem, a gente quer que as pessoas fiquem satisfeitas. A gente quer poder fornecer o melhor serviço possível para o cliente. A gente quer poder fazer a prevenção da coisa, não ficar sendo encurralado o tempo todo. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente executa isso? E dorme tranquilo. Eu fiquei muito feliz outro dia, um cliente falando no SOC, falou assim, cara, eu posso dormir tranquilo? Aí eu falei, cara, eu durmo tranquilo. Claro que você pode dormir. Eu durmo tranquilo. Então, assim, o que a gente tem para levar nisso, né? Fazendo um paralelo aqui, o que aconteceu na Semana de 22? A Semana de 22, ela marcou uma ruptura. Existia um movimento literário, que era o parnasianismo, decassílabos, uma formalidade, uma coisa linda. Cara, é bonito ainda, tem muita coisa bonita no parnasianismo. Funciona, é legal. Só que o pessoal de 22 queria o seguinte, cara, a gente quer um negócio nosso. A gente quer um negócio que funcione pra gente. Especificamente, eles queriam algo brasileiro. E aí, eles foram tateando para poder trazer o jeito deles de construir a coisa. E foi o que a gente fez. A gente pegou um framework que já estava no mercado há muito tempo, que era o ICS Script Framework, que é o que está no livro de vocês. Aliás, quem não recebeu o livro, por favor, fala com o pessoal da recepção ali, porque tem para todo mundo, tá? Teve uma falha na distribuição aí, mas tem para todo mundo. Bom, o ICS Script Framework ele é baseado em 3 pilares. Então, a gente já tinha visão de pessoas, que era a parte de definição de políticas, procedimentos, treinamentos, análise de riscos, governança, né? Governança toda, como um dos pilares. Isso tudo leva a um segundo ponto, que é o seguinte, beleza, eu conheço o meu problema, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu preciso implementar tecnologias, porque certas coisas não consigo fazer só no papel, então eu preciso de tecnologias. E aí vem o segundo pilar ali, que são as tecnologias. Que tecnologias? Essas nós já falamos aqui. Firewall, IDS, controle de acesso, segurança de dados, séries de tecnologias, tá? Que são as adequadas para o negócio de cada um. Tá? Não vou entrar no mérito aqui, mas são as tecnologias adequadas para cada um. Bom, uma vez tendo as tecnologias implementadas, o que a gente observou nos clientes? As equipes dos nossos clientes já rodavam 100% do tempo fazendo a atribuição deles normal, no dia a dia. E aí chegava alguém falando, toca a segurança aí, manda ver. É claro que não funciona, porque você já está ocupado 100% do seu tempo fazendo o seu trabalho. Então, a gente começou a fazer alguns experimentos com os clientes, experimentos controlados, tá? De monitoramento, de atenção aos sistemas implementados, daquilo que já estava funcionando com relação à tecnologia dentro de um planejamento de segurança bem estabelecido. Então, vamos lá. Gente, o tempo está voando aqui. Outro ponto. Um incidente de TI tem um custo. Normalmente, você vai ter lá, na pior das hipóteses, vai desvalorizar na bolsa, vai perder acesso a e-mail, vai perder os sistemas. Tá, pode paralisar a empresa, pode até perder o negócio. Mas
o impacto em TO, ele tem um grau diferente. A gente está falando de blackout, morte e tal, já falei, não vou ficar chovendo molhado. E aqui também a questão do viés, né? Que enquanto na tríade de segurança a TI está concentrada na confidencialidade, a TO está focada na disponibilidade. Situação clássica, já foi falada aqui, não vou me prender nisso aqui. Mas o fato é, esse também é um momento, é um viés que a gente tem que carregar, é mais um pressuposto que o SOC tinha que ter. E aí, 2017 calhou do Gartner lançar um documento que, sabe aquela coisa, né, foi mind-blowing, né? Não dizia como, mas dizia o quê. E foi bem interessante porque era um modelo de segurança adaptativa que colocava a previsibilidade de uma coisa e a prevenção com um foco muito maior do que a gente já tinha trabalhado na segurança até o momento. E aí, esse documento, que a gente, inclusive, durante o processo de construção do SOC, lá em 2017, a gente usou bastante como referência, ele permitiu que a gente tomasse a liberdade de ter essa visão mais preventiva. E aí, né, voltando para o nosso processo de resposta a incidente, em que a prevenção é a chave, a mudança foi a seguinte: um SOC clássico tem atuação ali, né? Tem atuação aqui na parte de resposta, de apagar incêndio, enquanto um SOC industrial, ele precisa estar aqui. Esse é o ponto, essa foi a mudança. Então, pegando esses pressupostos de que o que tinha no mercado era legal, mas não funcionava para a gente, nem para os clientes, né, claro. Que a gente precisava ter uma forma de incluir as necessidades exatas de OT. E precisava fazer algo que fosse, de fato, preventivo e não reativo. Então, a gente se concentrou no primeiro pilar. E aí, vou falar um pouco do CSSOC, tá? Hoje nós temos duas estruturas lá no Rio, uma em Botafogo, outra em Jacarepaguá. Eu botei um mapinha aqui para vocês verem o seguinte: é a mesma cidade, mas é longe pra caramba, tá? Assim, é longe, é longe. Em dia de trânsito, você leva duas horas às vezes para chegar de um lado para o outro. E tem ainda o maciço da Tijuca no meio entre os dois. A gente tem confiança de que se acontecer algum tipo de problema de um lado, o outro vai estar tranquilo. Bom, então vamos lá. Ah, mas não exagero ter dois SOCs? Não, não é. Porque já pegou fogo no vizinho, a gente ficou sem operar 2 dias na sala e foi a salvação que foi ter o outro, tá? Então, isso é legal. Qual a arquitetura normal de um SOC? Como é que funciona? Ah, as ferramentas chegam no SOC, as ferramentas chegam no cliente, as ferramentas chegam onde? Você tem hoje ferramentas na nuvem, você tem ferramentas no cliente. Agora, o importante é, as ferramentas precisam residir sob o controle do cliente. Tem que estar no ambiente de vocês, porque a gente está falando de tráfego de dados avançado, aí você tem que ficar fazendo, sei lá, está fazendo um monitoramento de IDS. Às vezes a banda é de megas. Você tem, né, sei lá, 200 megas. Você tem, perdão, às vezes a banda é de kbytes. Você está falando de satélite. Então você não tem como ficar mandando toneladas de dados. Você precisa ter só o acesso à ferramenta. E aí, desculpe. E aí o que acontece? As ferramentas residem no ambiente do cliente, né? E a parte de segurança, ela está numa zona separada, numa rede separada, para poder observar os controles. São os controles que a gente já falou aqui: anti-malware, firewall, IDS, sistemas de controle de acesso e tudo mais. Pode ter a nuvem aqui, às vezes você tem a nuvem do fabricante, né, fazendo algum tipo de interação, mas os controles são todos dentro da planta. Ainda dentro da planta você tem a parte de gerência disso. E então, no caso, os SOCs se conectam a essa rede somente. A autoridade do SOC se resume aos componentes de segurança. A gente não consegue chegar num PLC. E nem deve. Tá? A ignorância, nesse caso, é uma bênção. Denis, aí? Valeu, Denis. A ignorância é uma bênção. Você não ter acesso, você não conseguir chegar naquilo, ajuda muito a você evitar um problema. O princípio do menor privilégio é chave, é uma coisa que funciona. Então, os SOCs têm aqui acesso a esse ambiente. Daqui
você pode controlar o sistema de segurança, pode monitorar o ambiente e estabelecer a segurança que está implementada dentro da planta. Bom, e como é que é? Se a estrutura de SOC tradicional não atende a gente, o que atende a gente? O que funciona? Isso aqui é um modelo que está em constante evolução, mas ele está bem consolidado lá no nosso dia a dia. Inclusive, ele reflete na nossa estrutura administrativa. A gente tem a primeira camada de atendimento, que é a parte de... N1? Não é um N1, tá? É monitoramento e resposta. O que isso significa? Significa que o chamado, a ocorrência quando chega, o analista pega aquilo ali, aquele analista ele já é capacitado ou ele é autorizado a trabalhar naquele tipo de ocorrência. Então ele vai do início ao fim da ocorrência. Ele não vai passar aquilo para ninguém. Ele já é o especialista que vai trocar aquilo. A gente tem um balanceamento dentro do SOC para entender o seguinte: quem são os caras que fazem tal atuação? Beleza, então esses caras aqui estão habilitados a fazer esse serviço. Então o ticket já vai para eles. Por que isso? A gente ganha agilidade, a gente ganha escala. Tá? Eu não preciso ter ninguém triando o ticket. O cara que recebe aquilo já sabe o que funciona. Bom, a parte de monitoramento e resposta, então, está ali no dia a dia, está olhando, de fato, está monitorando, não tem jeito, você precisa monitorar. Você precisa receber alertas, você precisa trabalhar na coisa. A gente tem a segunda camada, que é a camada de arquitetura de segurança. Enquanto a primeira camada está observando a situação e fazendo ajustes finos, esses caras aqui estão fazendo ajustes de longo prazo, médio e longo prazo. Então, eles observam atentamente o ambiente e veem o seguinte: olha, a gente pode segmentar o ambiente aqui e aqui para incrementar a segurança. A gente pode melhorar o ambiente se colocar a solução tal, se fizer a configuração assada. Então, esses caras aqui estão muito atrelados à gestão de mudanças. Eles observam o ambiente de forma consultiva. E aí entra um ponto, voltando àquela questão comercial. O teu SOC não pode te cobrar extra para fazer uma configuração no firewall. Isso tem que fazer parte do trabalho dele. Centro de operações de segurança é um centro de segurança. Ele tem que fazer a operação de segurança do início ao fim. Então, essa galera aqui vai olhar para o problema e vai encontrar a solução de segurança. Tá? Bom, e em conjunto tem a galera de laboratório. Laboratório, comecei o início brincando aqui, não é só botar fogo em coisa. Tá? Nosso laboratório ele tem a visão de inteligência de ameaças, então de consultar o mercado, entender como é que está a situação. Eles fazem a curadoria do Hub, que o Marcelo falou no primeiro dia. Eles fazem a curadoria do Hub, eles estão atentos lá, junto do Emílio, da área de riscos. Eles estão lá o tempo todo fazendo, entendendo quais são as ameaças que estão acontecendo, estão observando os relatórios e tudo mais. Eles trazem essa inteligência para a gente e eles também permitem, não só de fora para dentro levar a visão preditiva, como também analisar o que vem daqui. Então, o pessoal de arquitetura, o pessoal de monitoramento encontrou algo estranho, o laboratório pode observar. A gente tem uma estrutura montada lá, com simuladores, alguns deles estão aqui, inclusive. Quem não passou ainda, por favor, passa lá. Tá? Assim, é legal, é fácil. Você aperta 1 para destruir, 2 para consertar. Tá tudo pasteurizado, tá mole. É só ir lá destruir. 1 destruir, pronto. 2 recuperar. Então, você tem isso. E o laboratório dá esse suporte. O laboratório também nos ajuda, junto com o pessoal de arquitetura, a automatizar coisas. Existe automação no SOC industrial? Existe. Não no nível de um SOC de TI. Tá? Porque chega no final das contas, o que acontece? O servidor aqui é um servidor crítico. A gente não pode paralisar ele. Tem que falar com o pessoal de operação. Pessoal de operação, como é que é? Esse servidor aqui, como é que a gente lida com ele? A gente não pode desligar ele, mas localmente, qual suporte vocês podem dar para a gente? Vamos falar aqui. Então, existe a necessidade de interação. Bom, em paralelo aqui a gente tem a parte de gestão de riscos, que está cuidando de políticas e procedimentos, que está aperfeiçoando políticas e procedimentos, está fazendo toda a parte de gestão de riscos, estão observando controles. Quem fez a oficina do Emílio ontem, a gente tem um conjunto de controles que a gente observa nos clientes para poder continuamente melhorar a situação de maturidade, tá? Melhorar a documentação. Então, existe um processo de melhoria de documentação e modelo de governança, que também faz parte desse conjunto de serviços de um SOC. Bom, aí eu falo, mas beleza, você tem recurso humano para fazer isso? Ninguém tem. A gente cria.
A TSafe mapeou 30 competências core. E a competência, para aqueles que entendem, vai ser... vou estar chovendo molhado, mas a competência ela é o conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. É a tríade chá, conhecimento, habilidade e atitude. Que faz o quê? Por exemplo, motorista, você quer dirigir. Como é que é a direção? Qual é a competência dirigir? Você tem um conhecimento que é a lei de trânsito e a parte mecânica ali de mexer no carro. Você tem a habilidade que é de fato mexer no carro, dirigir, conduzir, olhar o espelho, estar atento. E você tem a atitude, que é você ser um motorista com proatividade, uma direção defensiva, né, de forma que você não seja um estorvo para o trânsito. Então, você tendo esses 3 elementos, você tem a competência de ser um motorista. Da mesma forma, a gente mapeou. A gente tem competências ali que são relevantes. Essas aqui são competências core, tá? A gente tem um mapeamento muito maior do que isso. Aqui a gente tem 30 competências core. A gente começa com o nivelamento, mas a gente passa por conhecimentos em infraestrutura, desenvolvimento de sistemas, gestão de dados, gestão de pessoas e gestão pessoal, e a parte core do negócio, que é pessoas e governança, ferramentas tecnológicas e processos de segurança, tá? A parte de operações. Mas como é que você treina isso? Bom, a gente começa com muita paciência e amor, né? Mas, voltando, cara, a nossa seleção ela é baseada na missão do cara bater com a nossa missão. O cara quer proteger infraestruturas críticas? Beleza, vamos lá. Te dou a mão e a gente vai. Então, a gente tem esse conjunto aqui, a gente já mapeou mais de 600 horas de conteúdo na nossa universidade corporativa. Então, isso aqui não é uma construção de um mês, não é uma construção de 2 semanas, é a construção de uma vida. O nosso modelo de competência está atrelado à carreira técnica do sujeito. Então, ele sabe que quanto mais ele conseguir dominar isso aqui, mais ele vai subir na carreira. Tá? Então, isso é vinculado, cara, vem a perspectiva. Voltando à questão do recurso humano, como é que você reduz o turnover? Cara, tem que cuidar da pessoa. O cara saiu porque ele está insatisfeito. Normalmente porque a gestão é ruim. Tá? Bom, e aí você pega essas pessoas e junta com as pessoas do cliente. E as ações de segurança nascem dessa parceria. Então, a gente tem o SOC de um lado, tem o cliente do outro, são 2 equipes, mas é uma segurança só. Tá? Essa é a composição da coisa. E aí eu trouxe um dado interessante, que é o seguinte. Aqui tem chamados, alguns já viram esse gráfico, aqui tem chamados de uma mesma base de clientes de 2019 a 2021. Tá? Então, vocês podem observar o seguinte. A gente começou ali em 2019 com 700 chamados. Tá? A gente fechou o ano com 700 chamados dessa base. 2020 com 2.200 chamados. Em 2021, 3.000 chamados dessa mesma base. Pô, chamado pra caramba. Tem 2 tipos de chamado ali. O que está em cinza, que são chamados normais, que o cliente abre pra gente, e o que está em laranja, que é o que a TSafe abre para o cliente. Esse é um grande diferencial, tá? Que a gente entende que um SOC industrial tem que ter. Você tem que olhar para o ambiente e falar assim, olha, você pode melhorar. Então, os nossos analistas estão o tempo todo buscando pontos de melhoria e abrindo chamados para o cliente. Não é só um malware que a gente encontra, é uma não conformidade que a gente encontra, é um ponto de melhoria que a gente vai alertar ali, vai criar aquele alerta, vai criar aquele chamado para que isso possa virar um projeto e o cliente poder executar. Bom, o que aconteceu com esses ambientes? Por que os clientes estão com 3 vezes mais chamado do que os 2 anos anteriores? Bom, basicamente, uma palavra, maturidade. O cliente amadurece, a gente amadurece dentro do cliente. As nossas capacidades, quanto mais o cliente consegue ver o ambiente dele, quanto mais o cliente consegue entender o ambiente dele, mais a gente consegue trabalhar melhor para aquele ambiente ficar legal. E é por isso que a gente fica estimulado a receber tanto chamado de melhoria, né, de novas configurações, e levantar novas configurações para o cliente fazer. Tá? Agora, vocês vão perguntar, tá, beleza, estão operando desde 2017 operando, quantos incidentes só que teve com parada de planta? 0. E aí, eu volto para aquele ponto. A gente fez uma ruptura. O SOC industrial, do jeito que a gente entende, não é um SOC industrial, não é um SOC moldado no formato de um SOC clássico. De novo, não quero convencer ninguém. O que é melhor, o que é bom, cara, é o adequado.
é o que funciona para vocês, no caso, é o que funciona para a gente, é o que tem funcionado. Mas aí entra outro problema. Por mais que a gente tenha 0 incidentes com parada de planta, como é que a gente traz para o mercado, como é que a gente demonstra para o mercado que a gente está apto, de fato, a proteger o ambiente? Tipo, às vezes tem reuniões que são complicadas. Cara, mas vem cá, como é que funciona o teu N1, N2 e N3? Cara, a gente não tem esse modelo. Você vende só o N2? Não, não apaga o incêndio. Eu faço prevenção. Eu não posso estar aqui só quando você estiver chorando. Eu tenho que estar aqui quando você estiver rindo. Quando você estiver chorando, eu também vou estar junto, mas eu vou entender por que você está chorando, é diferente. Então, como é que a gente demonstra isso? Vou até trazer eu vou estourar um pouquinho de tempo, tá? Eu espero que vocês não me perturbem por isso. Muito obrigado, valeu. Parafraseando o Luís XIV, né? O que falou, o Estado sou eu. O Marcelo pode ir ali tranquilamente, ele está sem moar. Bom, então, como é que a gente demonstra para o mercado? E aí, fazer uma coisa pessoal aqui. O currículo ali apresentado, alguns de vocês sabem a minha história, né? Pode deixar que eu não vou falar nada compreendedor, não. Eu sou formado em ciências biológicas. E durante um tempo, isso tem muito tempo, tá, gente? Me formei em 2000 e pouco, 2000 e pouquinho. Né? Trabalhei 7 anos na Fiocruz, já fui biólogo de bancada. E aí, atuando no ambiente de TI, como é que você faz? Você recebe um currículo de TI, você recebe um currículo para uma vaga de TI, aí o cara está lá, biólogo. Cara, eu já tinha mais de 5 anos de experiência em controle de acesso, firewall, criptografia. Pô, um monte de coisa bacana que sabia fazer de segurança. Mas é óbvio que ninguém olha para o cara, biólogo. Por quê? Na seleção, ninguém está preocupado se você sabe resolver o problema. O cara está preocupado na sua formação. É um critério, é uma forma de selecionar. Então, tem um jogo nisso aí. E aí, eu, particularmente, fui atrás das certificações de segurança. Precisa, CRISC e tal. As certificações da ISACA eu gosto muito, particularmente, eu acho muito, muito interessante o formato da certificação da ISACA, que inclusive é um apoiador nosso. E aí, no caso da DaySafe, a gente teve que fazer a mesma coisa. Como é que você pega esse bando de maluco, que diz que tem um SOC que funciona, mas que é diferente de tudo, e bota no mercado? Bom, vamos certificar. Vamos ver o que o mercado faz para poder alinhar, tá? Então, falando sobre a certificação 62443, essa história toda que eu falei, ela vai juntar para essa parte aqui, tá? A 62443, a gente já viu aí, tem alguns documentos, tá? Conjuntos de documentos, alguns ainda em desenvolvimento, mas eu vou focar especificamente no documento que é 62443-2, parte 2.4, tá? A parte 2.4 diz que, inclusive, o Sérgio mostrou aqui, a Siemens tem essa certificação também, ela é voltada para o integrador. Então, tem alguns domínios, tem alguns controles, no caso da DaySafe, ela é submetida a 70 desses controles, tá? É uma norma enorme, mas nem tudo é aplicável para a gente. Então, a gente é submetido a 70 desses controles, que vão aí, questões de pessoal. Como é que você qualifica as pessoas? Como é que você desenvolve as pessoas? Como é que você faz background check? Como é que você faz a alocação de recursos para o projeto? Então, tem a parte pessoal, tem a parte de conformidade. Como é que você valida os seus processos? Como é que você confirma que tudo funciona? Como é que é a arquitetura de serviços e sistemas? Como é que é o seu gerenciamento de configurações? Gerenciamento de eventos. Então, você tem um log. Como é que você trata isso? Como é que você resolve? Como é que você faz a sua gestão de incidentes? Como você faz o gerenciamento de contas de usuários? Como é a proteção de malware? E como é a parte de gerenciamento de patches? E aí tem o backup e recuperação também, tá? Mas o ponto todo é o seguinte: a auditoria não está importada no que você faz, ela está importada em como você faz. É a questão de processo. E isso ajuda, porque não importa o que a gente está fazendo, é um SOC diferente, beleza. Tá, mas você atende aos critérios que a auditoria te pede para atender a 62443? Então, esse é o ponto, isso que salva a gente. E o que a auditoria pede? 5 coisas, mais ou menos, tá? Papéis e responsabilidades. Tem que saber exatamente quem faz o quê, por que faz, tá? Documentação de processos. Tem um detalhamento
E o Emílio está aqui na minha frente, só de pensar nisso ele já está suando aqui, porque ele sabe que vai ter que fazer um monte de coisa ainda para o ano que vem. Parte de documentação de processos. Modelos. Gente, são 70 controles. Para cada controle eu tenho um ou mais modelos. Um formulário de quando você vai fazer um client acceptance, um formulário de quando você vai fazer uma gestão de mudanças, um formulário de quando o cliente entra no SOC, aí tem um checklist de documentos que você tem que pedir para ele. Modelos, muitos modelos. E 2 pontos que estão aqui embaixo do slide, que são fundamentais. Critérios de aprovação e critérios de validação. Aquilo que você vai fazer no ambiente, alguém aprovou? O seu cliente aprovou? Como aprovou? E depois de feito, como é que você confirma que você fez de fato a medida de segurança? Então esse é o ponto. Esses são os 5 pilares que a auditoria observa. Eu só preciso de uma água aqui, só um instantinho. Sérgio, depois te dou minha água aqui, tá? Desculpa. Então, essa questão da auditoria olhar no como é muito complexo, porque você tem que gerar evidências, e a gente gerou um pacote para a auditoria desse ano de 89 documentos, comparado ao pre-assessment, vou falar depois, comparado ao pre-assessment, que a gente tinha 40 documentos, é um nível de demonstração de capacidade, de maturidade, que é alucinado. Tem um processo inteiro que a gente começa na definição de escopo. O que você quer validar dentro do escopo da auditoria? Porque a gente vai observar o seu processo e certificar ele. Esse escopo que a gente escolheu foi exatamente o escopo do ICS Security Framework. Porque inclui não só a parte de SOC, mas inclui outros serviços, como implantação de firewall, análise de riscos. Então, tudo que a TSafe faz hoje, e que está no livro que vocês receberam, e aqueles que não receberam de novo, por favor, peguem lá na recepção, tudo que está ali no livro faz parte do ICS Security Framework, e é o escopo da certificação. Então, a gente certificou um modelo de trabalho da TSafe. E aí, uma vez definido o escopo, a gente vai para a análise de gaps. Está ali hiatos, porque a organização do evento pediu para que a gente usasse os slides em português, então eu botei hiatos, mas análise de gaps. Então, nessa análise de gaps, a auditoria vai ponto por ponto e entende aquilo que você está em aberto ainda, quais são os pontos que você não vai conseguir passar, tá? E você tem um trabalho ali de ajuste para pré-auditoria. Então, você fez a análise de gaps, definiu, mandou um primeiro lote de análise, para análise, e aí a auditoria faz um pre-assessment, em que ele fala assim, beleza, olha, do que você tinha de gap, você corrigiu, e a gente consegue sair daqui para a auditoria. Então vem a rodada de auditoria, que é uma coisa louca. O Emílio participou, foram 3 dias intensos. Assim, é um massacre, porque você tem que ficar demonstrando, você vai lá, aí o cara, mas como é que funciona aqui? Posso dar uma olhada no sistema ali, no sistema de tickets? Tá, pode sim. Tá aqui. Aí ele pega um ticket aleatório ali. Tem Gmood nisso aí? Tem. Tá, cadê o comprovante que tem Gmood? É uma loucura. É algo que a agenda fica travada, é um massacre, a gente não para de falar, mas é algo que é muito reconfortante, porque no final eles fazem os documentos de auditoria, são relatórios técnicos, que são submetidos para um comitê, e esse comitê, observando aqueles documentos, com desvios ou não, tá? No caso, a gente tem alguns desvios ainda para cumprir, é um processo em construção. Você vai lá e recebe o seu certificado. Então, nesse processo, né, em que a gente fez a parte de análise de gaps, fez sua parte de pre-assessment, consertou aquilo que precisava ser acertado para fazer a auditoria, foram horas e horas de trabalho. Foi um engajamento de muita parte da equipe, ajuste de processo, conversa com o cliente, para ver também o que funciona, né? Porque os processos de auditoria, eles o tempo inteiro exigem que você gere documentos, que você gere evidências. Então, a gente teve um trabalho aí de construção de modelos, de processos, de comunicação,
que antes não existiam. Então, foi um processo muito desafiador, mas ele foi muito positivo para a empresa. Tá? Porque, de fato, a gente conseguiu transformar a coisa para dizer assim, beleza, somos uma empresa que atua dentro dos moldes da norma, que é a norma de segurança cibernética industrial. E aí tem uma coisa interessante que eu tenho alguns concorrentes que são do coração, assim. Eu não tenho medo nenhum da concorrência, eu adoro, porque se a concorrência está em cima, você tem um bom referencial, você está subindo a régua, então você consegue ir melhorando cada vez mais. E tem um super concorrente, uma super empresa, vou falar um nome aqui, a Dragos, que para mim é uma grande referência, eu adoro o Robert Lee, eu leio tudo que ele escreve. Cara, é muito legal. E eles não têm. Aí quando o pessoal viu o certificado, eu não vou falar aqui, mas assim, mas mencionaram negativamente a Dragos celebrando, tipo, eles não têm isso. Então foi uma coisa que a gente celebrou muito internamente, foi bem legal. E daqui para frente, a gente tem agora as revisões anuais de certificação. Temos coisas em aberto ainda? Temos coisas em aberto. A gente tem aí, dos 70 controles, a gente tem 18 ainda para ser remediados. Tá? Basicamente, por questões relativas à validação, à aprovação e validação. Tá? Então, a parte processual está ok. Então, não tem nenhum problema nos nossos procedimentos, mas a parte de validação e aprovação, eles querem ter mais evidências. Então, a gente vai corrigir isso para a próxima avaliação de abril do ano que vem. Toda a documentação precisa ser mantida, revisada, ampliada. É um trabalho de dia a dia. E isso é muito importante. A nossa área de riscos assumiu agora a função de ser a curadora da papelada da 62443. Então, esses caras viraram o nosso controle interno. A gente tem auditoria externa, mas a gente tem agora um controle interno, que fica lá junto do SOC, não só fazendo a parte de gestão de riscos dos clientes, mas monitorando se os processos de SOC estão rodando de acordo com a norma. Então, a gente tem esse ponto. E, com certeza, a maturidade precisa ser desenvolvida. Mas eu vou falar para vocês, sair da maturidade 0 para 1, dar o primeiro passo, é infinitamente mais difícil do que você dar o segundo passo. Então, conforme você vai melhorando, você vai melhorando a sua habilidade de ficar melhor. E isso realmente a gente está percebendo no dia a dia, a gente está agora voando na criação de novos processos, na criação de novos modelos. Bom, e outra coisa eu falei da concorrência. Cara, é o tipo de instrumento que a gente pode ajudar a elevar o padrão. Pô, vamos lá, fazer uma concorrência, vamos pegar só a galera que tem 62443. Vamos fazer a coisa, top, como o pessoal fala. Né? Eu não gosto de falar top, eu prefiro falar idílico. Então, assim, vamos nivelar a regra, vamos fazer por cima, vamos fazer a melhor segurança possível dentro do que vocês precisam, né? Então, esse é o ponto. Agora, um segredo aqui, tá? Já passei o tempo, mas isso aqui é fundamental. Fator crítico de sucesso. A nossa galera. Eu falo com total confiança de que hoje eu tenho a melhor equipe do mundo para fazer o que a gente faz. Ninguém faz o que eles fazem. Por quê? Cara, a construção é equipe. É você estar junto. É você estar querendo desenvolver o outro. É você ter o cara que está tão empolgado quanto você para fazer a coisa funcionar, para proteger o cliente. Então, esse ponto é crucial. Todo mundo falou aqui do fator humano. Cara, o fator humano é onde começa a coisa, é onde termina a coisa. Então, esse ponto, sem dúvida alguma, é o principal fator crítico de sucesso. Invistam em vocês, invistam nas pessoas, façam com que o trabalho seja harmônico, organizado, bem estruturado. E, gente, o resto é consequência, vai dar certo. Tá? Bom, queria fechar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que estejam aproveitando o evento aí.